Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um estudo, dessa vez nosso último estudo desta série da lição Jesus, o Restaurador da Vida. Obrigado por você ter estado com a gente durante todos esses dias, vocês que têm assistido, visto aqui esse vídeo, os últimos são vídeos, os primeiros eram lives, ao vivo. Obrigado por você que participa com a gente desde o começo e queremos mesmo que você entenda o que a palavra de Deus nos ensina e aprendermos a não só entender o conteúdo dela, mas aprendermos a colocar em prática. Então, obrigado por você que está com a gente até aqui, você que tem participado, você que se inscreveu. Vamos entrar em contato com você, nós queremos dar a você um certificado de conclusão, se você assistiu ali a maior parte das séries e entendeu. Será uma alegria poder termos algum momento com você, junto com você, em uma de nossas igrejas, tá bom? Conhecendo você pessoalmente, tá? Será uma alegria. Mas hoje, convido você a estudarmos o último estudo, uma das grandes promessas de Deus, é aquilo que Ele prometeu após a sua vinda. O que é que vai acontecer após a sua vinda? Nós vimos no estudo que haverá a volta de Jesus, haverá a ressurreição, mas e depois disso o que Deus nos promete dar? É isso que vamos entender isso. Vamos entender a promessa da nova terra, o milênio e alguns resultados da vida daquele que serve a Jesus e daquele que não serve a Jesus também. Aquele que prefere não viver aquilo que aprendeu ou não aprender aquilo que Deus tem revelado através da sua palavra, através das Escrituras Sagradas. Eu convido você a hoje, mais uma vez, abrirmos juntos a palavra de Deus e respondemos algumas perguntas chaves para entendermos este tema. Jesus e a nova terra. É o nosso tema de hoje, Jesus e a nova terra. Hoje vamos entender e aprender que Cristo nos ensina, fala com a gente, através da palavra de Deus, nos ensinando sobre essas verdades importantes acerca da nova terra, acerca daquilo que vai acontecer, daquilo que Deus tem prometido, do resultado final, de onde o povo de Deus vai viver depois da volta, depois do extermínio total do pecado. Depois de Deus destruir todo o mal, o que vai acontecer com os filhos de Deus? Hoje, entenda como é maravilhosa essa promessa hoje. Mas antes, como todos os domingos, vamos ouvir o pastor Luiz Gonçalves, que vai falar com a gente em uma introdução desse tema e também vai orar com a gente essa primeira oração. Então, atentem com carinho ao pastor Luiz Gonçalves, que fala com a gente agora. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso último tema desta série maravilhosa em que a gente apresenta Jesus como o restaurador da vida. Passou rápido, foi ou não foi? Chegamos ao último tema. Meus parabéns a você que fez todo o curso ou que fez a maior parte dos temas, e quem não fez tudo vai continuar fazendo. Muito obrigado de coração, que Deus te abençoe grandemente. E agora, para a gente entrar nesse último tema, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse momento. Abençoa agora o estudo bíblico, abençoe o instrutor, a instrutora, o aluno, a classe bíblica, o pequeno grupo, a igreja, esta família. Eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe de uma coisa? Algumas pessoas que são especialistas no assunto chegaram a dizer que as pessoas podem viver poucas semanas sem comida, poucos dias sem água, mas apenas poucos momentos sem esperança. A esperança eleva o espírito, anima o coração, revigora a alma, inspira-nos a prosseguir, mesmo nas horas mais difíceis. Às vezes, tudo o que precisamos é um vislumbre de esperança de que um dia, em breve, as coisas ficarão melhores do que são hoje. Pouco antes da crucificação de Jesus, ele mesmo fez uma promessa extraordinária, ou melhor, ele confirmou a promessa de que ele morreria na cruz, ressuscitaria, voltaria para os céus e que um dia ele regressaria aqui para nos buscar. Essa promessa produziu em nós uma esperança maravilhosa. Nós temos
essa bendita esperança, a maior esperança, que é a volta de Jesus. Prepare o seu coração, porque hoje você vai ser alimentado com a mensagem da maior esperança. Continue o estudo bíblico com o seu instrutor, com a sua instrutora, e daqui a pouco eu volto com você. Sim, queridos, vamos estudar esse tema tão importante hoje, Jesus e a nova terra, essa promessa que enche o nosso coração de esperança. O texto que o pastor Luiz estava falando aqui, o tema, eu queria lembrar você de um texto que é de extrema importância para o cristianismo. O texto está no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao 3, quando o próprio Cristo, ao ascender aos céus, faz uma promessa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Cristo nos faz essa maravilhosa promessa de que o fim não é aqui. E o fim está nele, em Cristo Jesus. Ou melhor, a não existência do fim está em Cristo Jesus. Porque Cristo nos promete a vida eterna nele. Cristo, então, nos diz que ele voltaria um dia para dar para a gente, para dar para os servos de Deus, para os filhos de Deus, a concretização desta promessa de um novo céu e uma nova terra. Mas eu queria convidar você a estudar isso na palavra de Deus. Como, da mesma forma que estudamos essas 19 lições anteriores, hoje, mais uma vez, vamos responder aqui 10 perguntinhas nos textos bíblicos para entendermos um pouco melhor esse tema. Eu quero convidar você, mais uma vez, a você não se tornar apenas um ouvinte desse tema, mas se você estiver em casa e quer estudar a palavra, tome aí a sua Bíblia e vamos abrir juntos. Eu vou colocar alguns textos na tela, sim, mas se você quer participar deste estudo, você pega a sua Bíblia e você pode abrir junto comigo o seu texto e pode ler o seu texto, conferir o seu texto aí na sua Bíblia, ok? E você pode rever, voltar o vídeo aqui para que você possa ficar ainda mais claro para você. Se você tem dúvida ou ficar com alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta, no chat está liberado o chat deste vídeo. Pode fazer ali, pode fazer um comentário ali, fazer uma pergunta, nós vamos ter o maior prazer em responder essas perguntas, ok? Vamos então, queridos, para a nossa primeira pergunta do dia hoje. O que a Bíblia diz sobre a vida futura? O que é que a Bíblia diz sobre a vida futura? Nós vamos ler uma passagem bíblica, eu já vou abrir a minha aqui. A passagem bíblica está em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, o verso 13. Eu já encontrei aqui o meu texto bíblico. Se você já encontrou o seu também, você pode abrir a Bíblia, senão você pode também aproveitar o conteúdo que está em tela aí para você ler também. Mas vamos ler juntos aí esse texto. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, que diz assim. E lendo aqui na minha versão, 3, verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O que a Bíblia diz sobre vida futura? Sim, haverá uma vida futura. E aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que conhecem as promessas de Cristo, há uma promessa de Cristo. E aqueles que confiam nessa promessa aguardam que na vida futura haverá novos céus e nova terra. Sim, a renovação das coisas que agora você vê, de que agora nós vemos. Cristo prometeu que haveria uma total renovação de todas as coisas que você vê agora. Por isso ele diz novos céus
e nova terra. Um local de profunda paz, totalmente diferente do que você está vendo agora. Sim, uma terra renovada, conforme as suas promessas. Por isso, todo cristão que confia na palavra de Deus, acredita nela, crê nesta promessa. Deus nos diz que haverá novos céus e nova terra. Você crê também? Vamos para a nossa segunda pergunta desse estudo de hoje. A segunda pergunta é: quem habitará nessa terra? Quem herdará essa terra? O texto, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Abra aí tua Bíblia, Mateus, capítulo 5, versículo 5. Enquanto eu abro a minha aqui, dá tempo de você abrir a sua e conferir na sua própria Bíblia. Se quiser, você pode marcar também na sua Bíblia. Você pode marcar também em um papel esses textos bíblicos, pode marcar a pergunta. Se você quiser também, você pode receber aí no seu celular um PDF com o estudo de hoje. E os outros estudos também, basta nos mandar aí se você não está recebendo, se não foi um amigo seu que te convidou, te mandou o link, você está vendo esse link porque recebeu de alguém, ouviu de alguém, então você pode nos procurar. Se você não recebeu por meio desses meios, pode nos procurar então para que você possa receber aí também a lição, o tema desse momento agora, ok? Vamos então para a nossa segunda pergunta. A segunda pergunta então está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Quem herdará a terra? Nós temos aí 3 opções, você vai ver na sua lição também. E você pode então conferir comigo na Bíblia. O texto diz assim, na tela também: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Queridos, o céu não é para os orgulhosos, nem para os autossuficientes. O céu é para os mansos, segundo a palavra de Deus. Quer herdar essa terra, quer viver esta promessa, lembre-se que há novos céus e nova terra. Mas é preciso ter um coração manso para participar dessa terra. Essa nova terra não são para os orgulhosos, nem para os autossuficientes, mas para todos aqueles, segundo a Bíblia, que são mansos de coração. Sim, calma, você vai entender e aprender que não é que o céu não é para nervosos, né? Nem coléricos, né? O céu é para pessoas que acalmam o seu coração em Cristo Jesus e entende e coloca a sua vida em todas as promessas de Deus, que acalma o teu coração. Então vamos entender um pouco mais isso. Vamos para a pergunta número 3, que diz assim: para onde os salvos serão levados por ocasião da volta de Jesus e quanto tempo permanecerão lá? Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Assim que Jesus voltar, ele diz que levará os seus filhos. Nós lemos o texto aí de João capítulo 14. Assim que Jesus voltar, ele tomará os seus filhos e levará para um lugar para que as pessoas possam viver com ele. Aonde será esse lugar? A Bíblia diz isso? Sim. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, vai aparecer na sua tela para a gente ler juntos aqui. Vamos ler juntos. Apocalipse capítulo 20, verso 6, que diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Queridos, a Bíblia diz e não eu. A Bíblia diz e não a minha religião. A palavra de Deus diz que Deus prometeu que os filhos de Deus, na volta de Jesus, ao serem recebidos nos céus, eles viveriam e reinariam com Cristo durante 1000 anos. Sim, após a segunda vinda de Cristo, conforme nós aprendemos, quando os filhos de Deus foram transformados e levados para encontrar-se com Jesus nos ares, nas nuvens dos céus, eles então serão levados para o céu, para viver com Cristo e reinarem com Cristo durante 1000 anos. É isso que a Bíblia diz. Eu creio nela, eu prefiro crer nela. Não está dizendo que nós vamos para algum outro lugar, senão
para o céu. Esses viverão e reinarão com Cristo 1000 anos. 1000 anos. É nesse lugar, é para aí que são levados os salvos na ocasião da volta de Jesus. Vamos para a nossa quarta pergunta, que é: o que vai acontecer no céu durante esses 1000 anos? E agora? Os salvos são levados para o céu para viver com Cristo 1000 anos, mas vão ficar fazendo o que lá? O que é que vai acontecer? O que é que vão fazer esses salvos? O que é que vai acontecer no céu durante esses 1000 anos? Vamos a um outro verso, no Apocalipse mesmo, capítulo 20. Agora, o versículo 4, que diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Estes salvos que são levados para o céu, a Bíblia diz que eles se sentam como juízes. Espera aí, tem aquela perguntinha: se os salvos vão estar no céu julgando a humanidade, como é que eles vão saber? Porque os salvos já vão estar no céu. Nós aprendemos que haverá duas ressurreições: a ressurreição dos justos, que é essa primeira ressurreição, que os salvos vão para o céu ver com ele 1000 anos, e nesta ressurreição os salvos é que são ressuscitados, os ímpios só ressuscitam na segunda ressurreição. Então já não vai estar determinado? Sim, já vai estar determinado, porque os salvos já estão no céu com Cristo, já para o reinado inicial de 1000 anos, e os ímpios ainda estão na terra, mortos por conta dos seus pecados. Então, julgar o que se já está tudo julgado? Sim, por isso chamamos de juízo de comprovação. Os justos agora revêem todo o julgamento de Deus antes de Cristo, antes de ter vindo à terra, resgatar os seus filhos, apenas para comprovar que o seu julgamento foi justo, foi correto. Então, o que os salvos estão fazendo no céu? Eles estão julgando a humanidade. Eles permanecem 1000 anos revendo toda a história dos indivíduos, porque estão salvos ou estão perdidos. É isso que a palavra de Deus diz. Está claro para você? Vamos prosseguir. Vamos para a pergunta número 5. A pergunta número 5 está também no livro de Apocalipse. Vamos rever aqui o versículo 5. Vamos também ler o verso 1 e 3 para responder a pergunta: o que vai acontecer na terra durante os 1000 anos? Entendemos que no céu os justos vão estar lá julgando a humanidade. E na terra, o que vai acontecer? Vamos ler aqui os versos, tá? Do versículo... Agora eu não coloquei na tela aí, coloquei somente a pergunta, porque é um texto um pouco mais comprido, e você vai ter a oportunidade de abrir na sua Bíblia e acompanhar comigo aqui, tá bom? Apocalipse capítulo 20, vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, depois do versículo 5 também. Então vamos ler juntos aqui. Apocalipse capítulo 20, verso 1 diz assim: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Agora o verso 5 diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Queridos, a Bíblia está nos revelando no livro de Apocalipse que durante esse milênio, durante esses 1000 anos, embora a palavra milênio não exista na Bíblia, quando chamamos de milênio, é na verdade uma descrição, né, um sinônimo, é o mesmo que dizer 1000 anos. Então, um milênio ou 1000 anos. Enquanto os salvos pensam no céu 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás e os seus anjos estão presos. Sim, presos. Porque o verso 5 diz: presos porque todos os que permaneceram na terra estão agora mortos.
aguardando a segunda ressurreição, porque a primeira ressurreição, os justos reviveram e foram para o céu viver com Cristo 1000 anos. Mas os ímpios permanecem na terra mortos. Essa é a prisão de Satanás, porque ele não tem a quem tentar. Não tem a quem tentar. Por isso ele permanece preso, refletindo em tudo aquilo que ele persuadiu os homens a fazerem. Está claro aí para você até aqui? Vamos seguir então? Nossa sexta pergunta é: o que ocorrerá agora no fim desses 1000 anos? O que é que vai acontecer no fim desses 1000 anos? Vamos permanecer aqui no Apocalipse capítulo 20, agora no verso 7 ao 9. Veja comigo esse texto, que fantástico. O verso diz assim, 7 ao 9. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Queridos, há uma descrição muito clara das Escrituras aqui no livro de Apocalipse capítulo 20, acerca desse momento desses 1000 anos. E talvez a única passagem, e a passagem mais contundente das Escrituras que fala sobre esses 1000 anos é Apocalipse capítulo 20. Ele diz que os salvos permanecem no céu 1000 anos, os ímpios permanecem na terra mortos, Satanás está preso, mas no fim desses 1000 anos, Satanás será solto. Por quê? E agora ele sai a tentar as nações, ou seja, as nações ressuscitaram. Sim, os ímpios ressuscitaram, o que nós chamamos de segunda ressurreição, a ressurreição do juízo. E eles ressuscitam agora, e Satanás agora persuade os que estão agora revividos para tomar a cidade santa. E eles sitiam, eles cercam a cidade santa com o objetivo de tomá-la. No fim dos 1000 anos, então, Satanás é solto, e mais uma vez os pecadores ressuscitados agora tentam tomar a cidade santa à força. É claro que não é possível, mas é o que a palavra de Deus descreve sobre esse momento. Vamos entender um pouco mais. Vamos para a nossa próxima pergunta, que é nossa sétima pergunta, que é: quem sofrerá a segunda morte? Quem é que vai sofrer a segunda morte, uma vez que entendemos que este é o momento, quando chamamos a segunda ressurreição, da ressurreição do juízo, exatamente que é o momento em que Deus executa o juízo, e então todo o mal, o diabo, os seus anjos, o que ela chama de o fogo, o lago de fogo e enxofre, que consome todo o pecado e pecadores que se agarraram ao pecado e não confiaram na graça de Jesus. É neste momento que são destruídos. Mas a próxima pergunta é: quem é que sofrerá isso? Quem é que sofrerá a segunda morte? Essa segunda morte, depois de ressuscitado, morrer novamente, por isso chama-se de segunda morte. Então todos os ímpios na volta de Jesus pereceram, mas são ressuscitados no fim dos 1000 anos, e agora eles são tentados. Quem é que vai experimentar a segunda morte? Vamos ver o texto aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 14 e verso 15, que diz assim: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A palavra de Deus, então, descreve a triste realidade daqueles que decidiram não temerem a Deus, aqueles que não decidiram confiar na graça oferecida por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Agora, todos aqueles que se apegaram ao pecado e às estratégias do inimigo, eles são consumidos pelo fogo. Sim, é o que a Bíblia chama de segunda morte. Há então a destruição final do pecado e de pecadores que se agarraram ao pecado, que não quiseram se afastar do pecado e confiar em Cristo Jesus. Está claro aí? Vamos para nossas últimas perguntas então? Muito bem, queridos, vamos para a nossa oitava pergunta então. Nossa oitava e caminhando para o final dessas perguntas de hoje. A nossa oitava pergunta é: quem viverá a eternidade com Cristo? Vimos que
os ímpios são destruídos pelo lago de fogo. E os salvos? E agora? Quem é que viverá a eternidade com Cristo? Quem serão esses? Aí a Bíblia descreve também, Apocalipse capítulo 22, versículo 12, capítulo 22, do versículo 12 ao versículo 14, que diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Jesus agora descreve o grande plano de salvação para aqueles que decidiram lavar sua vida no sangue do Cordeiro. Aqueles que confiaram na graça, a estes ele diz, terão acesso à árvore da vida. Viverão para sempre com Jesus. Jesus agora os convida para viver esse momento. Eles têm agora acesso à árvore da vida, têm o direito de entrar na cidade santa, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, onde as pessoas viverão para sempre. Agora, os salvos, os justos que estão na graça, podem entrar pelos portões da cidade santa. Podem entrar do reino dos céus pelas portas. Embora não haja outro jeito de entrar. Na verdade, não dá para pular o muro, não dá para tomar a cidade. Os justos precisam entrar pelas portas e é esse momento Jesus disse que entrarão. Nossa penúltima pergunta e nona pergunta é: o que os salvos farão nesta nova terra? O que os salvos farão nessa nova terra? O que vai acontecer? Já que não haverá mais sofrimento nem dor, será uma vida de ociosidade? Não, calma. A Bíblia descreve, Isaías capítulo 65, verso 21, está aí na sua tela. Eu vou abrir aqui o meu texto também. Na minha Bíblia, eu quero ler aqui na minha versão. Isaías capítulo 65, versículo 21, que diz assim, e está aí do lado da sua tela, capítulo 65, verso 21, que diz: Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Sim, a vida no céu não será uma vida de ociosidade. Ao contrário, vai ser uma vida feliz. Nós vamos edificar casas, como? Eu não sei ainda, quero chegar lá para ver. Mas haverá também lindos parreirais de uvas, lindos campos floridos. Nós vamos poder plantar nesta terra, mas não vai ser como a nossa terra agora. Vai ser uma terra que é sadia e os frutos vão ser belos e maravilhosos. Assim, pelo menos imaginamos, assim a Bíblia cria em nós uma expectativa. Deus cria em nós o poder imaginário, ou estimula em nós o poder imaginário para que possamos imaginar esses momentos. A questão é que Isaías diz que nesse lugar especial, e podemos atribuir isso, as pessoas edificarão casas e nela habitarão e poderão então plantar vinhas. Nossa última pergunta de hoje, para concluirmos o estudo, é: o que significa habitar na presença de Deus? O que é que significa habitar na presença de Deus? Porque é importante, queridos, porque afinal, todo o resultado da vida de sofrimento, da escolha por Cristo aqui, habilitará os filhos de Deus a habitar com Deus, a morar com Deus, a viver com Deus. E a última pergunta é: o que isso significa? O que significa habitar na presença de Deus? Vamos ler aqui o livro de Salmo, o Salmo 16, o versículo 11. Salmo 16, o verso 11. O texto diz aqui, estou abrindo também a minha Bíblia aqui com você, Salmo 16, encontrei aqui o meu texto, Salmo 16, versículo 11, que diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente.
Deus agora nos promete e diz que na novos céus e nova terra, queridos, haverá alegria plena, plena felicidade, alegria sem fim, aquilo que nós tanto sonhamos, tanto almejamos para esta terra, onde nunca foi possível, embora tenhamos muitas coisas maravilhosas nessa terra. Ainda assim, nada disso se compara ao que Jesus está prometendo. Jesus está prometendo para a gente viver uma vida de plena alegria, de completa alegria nele. Uma vida ele chama, a Bíblia descreve de delícias perpétuas. Sim, uma vida de prazer duradouro, de prazer eterno, de alegria eterna. Não vale a pena trocar este mundo de pecado, este mundo de sofrimento, pelo céu. Não vale a pena. Melhor viver como a Bíblia diz, melhor perder a vida aqui do que perder a vida eterna em Cristo Jesus. Porque não se compara. É loucura trocar esta terra pelo porvir. Então, queridos, que Deus guie a tua vida por meio da palavra. Que Deus nos ajude a viver plenamente aquilo que Ele tem nos ensinado. E que em um dia muito breve possamos viver a alegria dessas promessas e poder então iniciar a plenitude da alegria, a vida que será eternamente feliz. Que maravilhosas promessas, não? Que maravilhoso. Mas antes de terminarmos aqui o estudo de hoje, o pastor Luiz Gonçalves vai falar para nós, na última vez desse estudo bíblico, então fazer essa oração final e logo em seguida eu volto então para nós nos despedirmos. Então, atente aí, o pastor Luiz Gonçalves fala mais uma vez. Que bênção, né? Esse é um estudo realmente maravilhoso que fala da volta de Cristo, do milênio, do novo céu e da nova terra. Você quer coisa melhor do que tudo isso? Não tem, não é mesmo? É maravilhoso, maravilhoso. João 14, de 1 a 3, Jesus foi claro, foi objetivo, foi direto. Mas tem uma frase desse João 14 que eu amo tanto e eu queria destacá-la para você. Veja só, João 14 fala assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Esse texto, essa frase me impressiona. Aí ele fala assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele fala assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Meu amigo e minha amiga, existe uma morada, um lugar reservado para você no reino de Deus. É, para você, minha irmã, para você, meu irmão, para você que está agora estudando a Bíblia comigo e também com os nossos instrutores bíblicos. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vai ser assim, presta atenção. Nós estamos nos últimos dias. Em breve, Jesus vai voltar. Em breve ele vai sair do santuário celestial, vai levantar a sua mão direita e vai dizer assim: está feito. Aí ele sai do santuário. Quando ele sair do santuário, o Espírito Santo aqui na terra terminará sua obra também. Aí fecha a porta da graça. A partir desse momento, cairão sobre a terra as 7 últimas pragas de Apocalipse 16. No final das pragas, o céu vai estar escuro e as nuvens estarão carregadas como se fosse chover. E de repente, todo mundo olhando para o céu, para essa cena que parece uma cena de uma tormenta, de uma tempestade, mas não é uma cena de chuva. E em meio à escuridão aparecerá uma nuvenzinha branca, pequena, do tamanho da metade da mão de um homem. Essa nuvenzinha está aqui, em Apocalipse 14, verso 14. O profeta diz: olhei e eis uma nuvem branca. Essa nuvem, ela estará no meio das nuvens escuras e de repente ela começa a brilhar. Vai brilhando, brilhando e todo mundo fixa o olhar nela. E à medida que passa o tempo, ela vai se aproximar da terra. E quando se aproximar mais da terra, ela vai preencher todo o espaço. Todo o céu vai ser tomado por essa nuvem luminosa, essa nuvem branca. E quando chegar mais perto da terra ainda, todos verão que não é uma nuvem literal, é uma nuvem de anjos. São os anjos de Deus, os milhões e bilhões e trilhões de anjos tocando trombetas. Vai ser tão extraordinário que as pessoas vão se arrepiar, se emocionar, vão chorar. Vai ser um momento extraordinário. No meio dessa nuvem de anjos estará Cristo Jesus,
nosso Salvador. É a volta de Cristo, é o dia do seu retorno, é a nossa maior esperança se tornando uma realidade. Jesus vai ter na cabeça uma coroa de ouro, porque desta vez ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a foice na mão é um símbolo de colheita. Ele vem buscar a você e vem buscar a mim também. Prepare-se para esse dia, prepare-se agora para esse dia. Então Jesus vai levar os seus filhos para os céus. Todos os fiéis serão levados para os céus e todos os ímpios ficarão mortos no pó da terra. E aí, a partir desse momento, começa o milênio. Apocalipse 20, de 1 a 3. Durante os 1000 anos, o povo de Deus vai estar lá no céu e os ímpios mortos no pó da terra. E o diabo e os seus anjos maus estarão vagueando solitário de um lado para o outro, aqui na terra, presos durante 1000 anos. Depois do milênio, Jesus vai descer aqui outra vez. A cidade santa, a Nova Jerusalém, vai descer aqui também. E os salvos também descerão. E aí então, todos os ímpios serão ressuscitados por Jesus. E Jesus vai dar a sentença final para os salvos e para os perdidos. Para os salvos, Jesus vai abrir os braços e vai dar um sorriso maravilhoso, encantador, contagiante, e vai dizer para os salvos: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, que dia extraordinário! Eu anseio por esse dia, eu quero esse dia. E você também? Mas logo depois Jesus vai se virar para os ímpios e com muita tristeza no coração, com lágrimas no rosto, lágrimas na voz, Jesus vai dizer para os ímpios: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. E então todos os ímpios, o próprio Satanás e todo o mal será queimado com fogo e enxofre. E esse fogo vai ser um instrumento de Deus para purificar a terra. E naquele momento, Deus vai enxugar dos olhos dos salvos a última lágrima. A última lágrima. E a partir daí, Deus vai nos dar a eternidade, o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça para sempre. Como diz Apocalipse 21, a partir do verso 1 até o verso 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Uau! Só de ler esse texto e meditar em tudo isso, eu fico emocionado, porque Jesus prometeu um novo céu e uma nova terra para você, para os que forem fiéis. Imagina, Jesus vai abrir os portais da eternidade, e você e eu, se formos fiéis, estaremos lá. Imagina uma vida eterna, uma vida que nunca termina, sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhuma dor no corpo, sem nenhuma depressão, sem nenhum problema mental ou psicológico. Imagina a eternidade sem tomar um remédio. Imagina a eternidade sem insônia. Imagina a eternidade sem crise familiar, sem discussão, sem bebidas, sem cigarro, sem droga. Imagina a eternidade sem hospitais, sem pronto-socorros, sem médicos, sem remédios, sem pandemia, sem coronavírus. Imagina a eternidade sem corrupção. Imagina a eternidade onde tudo é perfeito. Imagina a eternidade onde você poderá viver com Deus, ver Jesus face a face. Imagina a vida eterna dessa maneira. Imagina você poder viajar o universo inteiro, conhecer os outros planetas, visitar outros mundos, conversar com os anjos, abraçar Jesus. Oh, que maravilha! Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. É por isso que estamos aqui. É por isso que temos que ser restaurados em Cristo, porque Deus tem essa maravilha preparado para você e para mim. Meu amigo e minha amiga,
Vale a pena se entregar a Jesus, vale a pena nascer de novo, vale a pena ser batizado. Eu quero convidar você a chegar mais perto e tomar uma decisão. Eu quero convidar você a pedir o batismo, a ser batizado. Eu quero convidar você a permanecer fiel, a ser um discípulo, uma discípula verdadeira de Cristo. Eu quero convidar você a ser um seguidor de Jesus, membro desta igreja, para que você se prepare para a eternidade. Você aceita? Você quer a vida eterna? Você quer estar do lado dos salvos? Você quer ouvir as boas-vindas de Jesus? Você quer a eternidade para você e para sua família? Se você quer, diga sim, pastor, eu quero. Levante a sua mão, diga eu aceito, eu quero me batizar. O que eu tenho que fazer? Tem que abandonar o cigarro? Eu abandono. Tem que abandonar a bebida? Eu abandono. Tem que abandonar a droga? Eu abandono. Tem que abandonar o quê? Eu abandono. Eu quero o meu Deus, eu quero o meu Jesus, eu quero a vida eterna, eu quero ter essa bênção para mim. Receba isso, receba no seu coração, entregue a sua vida a Jesus. Tenho certeza que Jesus, o restaurador da vida, vai restaurar sua vida completamente e vai restaurar a terra e o céu, tudo novo, de novo, para você e para mim. Amém. Parabéns por sua decisão. Eu quero pedir ao instrutor bíblico que está do seu lado, à instrutora bíblica que está do seu lado, para que te ajude nesses detalhes finais para o batismo e para esse preparo final para a volta de Cristo. Vamos juntos, integrados nessa fé e nessa esperança. Deus seja louvado. Não esqueça de continuar em comunhão, em relacionamento e em missão. Não esqueça de continuar crescendo em Cristo. É o material que nós oferecemos a você. Crescendo em Cristo é um material de discipulado para você ser um discípulo verdadeiro, fiel até o final. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo tema de hoje, obrigado pelas decisões que foram tomadas, obrigado pela esperança maravilhosa de um novo céu e de uma nova terra. Eu entrego esse homem, esta mulher, esta família, esta pessoa nas tuas mãos. Que naquele dia nenhum de nós se perca, mas que todos alcancemos a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Queridos, chegamos ao fim da nossa lição, nossas 20 lições, mas a vida com Deus não para por aqui. Queremos que a tua vida com Jesus apenas comece. E comece a sua caminhada, que se você entendeu e desejou, entendeu esse apelo do pastor, está se preparando para o batismo, então vamos ajudá-lo, queremos fazer o melhor para que você continue sua caminhada com Cristo, se batizando, se entregando a Jesus, passando a ser obediente daquilo que você aprendeu. Deus abençoe. Nós repetimos a oração e reforçamos a oração do pastor Luiz Gonçalves aqui, que você tenha uma vida de paz, mas de paz ao lado de Jesus Cristo. Deus o abençoe. Obrigado por ter estado conosco. Que Deus o fortaleça e dirija a sua vida a partir daqui. Fique com Deus.